fazer parte da nossa biblioteca pública que está no YouTube, tá, gente? Então, bom dia, boa tarde, boa noite, que a gente não sabe o horário que a gente vai estar sendo visto, né, lá na biblioteca. Hoje, 9/2/2023, 9/6, a gente está dando início aqui ao grupo de discussão sobre Lei Geral de Proteção de Dados. E esse grupo ele usa a tecnologia Microsoft Teams. Eu gosto sempre de dizer isso, porque é uma tecnologia paga, por isso que a gente pode gravar, e é uma tecnologia que eu também uso nas soluções da Indica. Hoje, a gente tem a aplicação da inteligência artificial na segurança da informação. O Orozinho vai estar fazendo essa palestra. A gente tem o objetivo de estar iniciando com a gravação, né, colocando essa parte da abertura, e na sequência vai ter sempre 17 minutos de alguém trazendo um conteúdo, e aí hoje vai ser inteligência artificial na segurança da informação, que o Orozinho vai fazer. As duas últimas quem fez foi a Marielle, e ela falou sobre transferência internacional, e foi um tema que gerou até bastante debate, bastante discussão, e o objetivo é, depois de 17 minutos, 20 minutos mais ou menos, a gente iniciar um debate, e é claro que no meio do caminho, quem quiser pode levantar a mão, a ferramenta tem essa disponibilidade aí dependendo do gás que o Orozinho estiver tocando lá, ele dá uma interrompida e a gente já inicia o debate antes ainda do momento. Orozinho, assim que você estiver pronto aí, você pode disparar. Ok, então, ok, Pedro. Está pronto aqui. Está pronto aqui. Sua vez. Ok, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Hoje nós temos uma apresentação sobre a aplicação da inteligência artificial na segurança da informação. Eu tenho uns avisos iniciais aqui. Uma primeira delas, por favor, feche os seus microfones para evitar alguns sinais, sons espúrios aí durante a apresentação. Isso não só atrapalha o apresentador, como também outras pessoas. Eu estou com um problema de garganta bem complicado. Eu tentei fazer uns gargarejos, mas não sei se adiantou muito. Eu estou meio rouco, mas eu vou tentar levar até o final. E eu lembro que essa pauta, quando se fala de inteligência artificial, ela é muito complexa e ela envolve o entendimento básico de diversos outros conceitos e técnicas conectadas à inteligência artificial. A nomenclatura pessoal pública e até oficial da inteligência artificial, o pessoal chama de IA. E até para ganhar tempo, eu vou deixar de falar inteligência artificial e vou falar diretamente IA. Logo após essa parte inicial, eu vou comentar alguma coisa sobre segurança da informação. Como o tema é muito extenso, como eu já havia comentado, a gente vai passar aí de 20 minutos, eu creio, pode chegar até meia hora. Eu tentei fazer alguma coisa como TED, só para 17 ou 20 minutos, mas realmente é muita coisa. Eu comecei a fazer todo o roteiro, os assuntos que eu queria falar, resumindo, deu umas 15 folhas. Aí eu comecei a cortar, aí acabou em 5. Mas assim mesmo eu espero que dê para fazer essa parte inicial agora. Em outros episódios aqui, nós teremos a aplicação de IA em outras áreas. A gente vai ter a discussão, por exemplo, em relação às áreas de direito, cibersegurança, saúde, educação, LGPD. Aí, nesses próximos episódios, que já vão acontecer na comunidade fechada, já vou direto ao assunto. Então, essa parte conceitual que eu vou passar hoje, eu não vou passar depois. Senão, toda apresentação de IA, a gente vai perder, ou investir 20 a 30 minutos só para ter a concepção, só para ter os fundamentos.
Então, essa live de hoje ela vai ficar como padrão para todas as outras pessoas que não assistir, para que for assistir as outras e tiver algum problema de fundamento, vem e assiste essa live. Tá? Então, esse aqui é o nosso marco inicial de fundamentos e conceitos para a gente entender a inteligência artificial. Tá? Vamos começando aqui. A gente precisa primeiro definir o que é inteligência artificial, né? O que a gente chama de IA. Esse termo, inicialmente, ele foi cunhado por John McCarthy em 1955. Né? Ele definiu assim: a ciência e engenharia de criar máquinas inteligentes. Agora, eu pedi para uma ferramenta de IA, né, para definir a IA em uma única linha. Né? A resposta foi: eu usei o chat GPT para ter esse fundamento. Tá? São máquinas que copiam ou imitam o processo de pensamento humano. E com toda essa tecnologia em expansão que nós verificamos hoje, os conceitos e a percepção de resultados podem variar dependendo da fonte. Tá? Ou seja, você pode perguntar para 10 pessoas, você pode perguntar para os órgãos oficiais que tratam de inteligência artificial, eles vão ter conceitos diferentes. Numa pesquisa rápida, eu encontrei nada menos do que 32 conceitos de IA, tá? Embora todos converjam, né, para a mesma ideia exposta que eu já havia colocado. E a gente tem visto falar muito sobre inteligência artificial, mas e por que agora? Né? A inteligência artificial não é uma ciência nova. Né? Ela foi inicialmente tida como disciplina acadêmica, ela começa lá oficialmente em 1956, na conferência de Dartmouth College, nos Estados Unidos. Lembrando que a IA já foi mencionada ou sugerida mesmo antes de 56. Se alguém já viu aquele filme Metrópolis, do Fritz Lang, de 1927, né, ele já fala de um robô com sósia de outra personagem. E alguns diálogos que existem nesse filme levam a gente a pensar naquilo que futuramente seria concebido como inteligência artificial. Mas temos que lembrar que mesmo essa época, né, que se pesquisa sobre IA, porque só agora a gente teve essa percepção de crescimento brutal que a gente vê em relação a recursos e ferramentas, tecnologias usando IA. Né? Aí, como a gente já havia comentado, é uma disciplina complexa que depende de várias outras. A gente vai citar essas outras. Né? E esse crescimento que a gente percebe hoje é resultado da evolução de diversas outras áreas do conhecimento humano. Na última década, a gente armazenou imensos volumes de dados, como que a gente chamou de Big Data, em nuvem. Né? Os computadores ficaram mais rápidos, né? Nós avançamos com as técnicas de machine learning, tá? Aprendizado de máquina, redes neurais, né? Que é trabalhado isso em várias disciplinas, os processamentos de vídeo e imagem, reconhecimento da fala, reconhecimento facial, acelerou muito. E nesse aspecto que a gente... Deixa eu ver aqui. Passou. Item 3, exato. E nesse aspecto que a gente faz essa conexão, por que a IA ela agrega outras tecnologias, outros recursos que tiveram muita expansão agora, né? Essa expansão de todos esses itens que eu coloquei para vocês, de machine learning, aprendizagem de máquina, os próprios conceitos de inteligência artificial, os recursos embutidos nela foram muito evoluídos. Então, criou-se todo um cenário, né, todo um conjunto de tecnologias para que a inteligência artificial se apresentasse de forma muito mais robusta, de um modo muito mais inteligente, e que nós comuns, pessoas comuns, né, pudesse já começar a utilizar. E esse ano é o ano da inteligência artificial.
Tá? Esse é um marco na nossa história, né? 2023 vai ser um marco na nossa história, tá? Em relação à inteligência artificial. E quando a gente fala que é uma disciplina complexa, né? Já na sua concepção lá atrás, a ideia era limitar as funções, limitar não, imitar, na verdade, as funções cognitivas próprias dos humanos, como a gente vê aprendizagem e solução de problemas. Portanto, essas funções que a gente vê embutido na inteligência artificial hoje, né, ela vem acoplada, inserida de diversas características, até então próprias apenas do ser humano. E a gente pode colocar, por exemplo, conhecimento, criatividade, raciocínio, solução de problemas complexos, percepção, aprendizagem, planejamento, comunicação em linguagem normal, habilidade de manipular, mover objetos, né, como a robótica, por exemplo, dotada de IA, e outras tantas habilidades que a gente considera hoje processos inteligentes. A comunidade que pesquisa IA, ela tem alertado que um primeiro passo para a conexão com essas ferramentas complexas, como nós estamos comentando sobre IA, é definir e compreender as aplicações e tendências, para depois, em função disso, a gente formar opinião e traçar curso de ação. Isso aqui acontece com todo tipo de tecnologia, né? Com todo esse tipo de tecnologia que a gente encarou, que a gente teve acesso nos últimos 40, 50 anos, esse processo aqui acontece da mesma forma. E é fundamental que para os empresários, né, e nós profissionais discutirem as estratégias de negócio, os profissionais de marketing definirem criação de conteúdo, auxiliar desenvolvedores na construção de códigos e algoritmos, equipes internas multidisciplinares construírem sistemas de organização de controle, eles tenham em mente como que realmente funciona, qual o conceito da inteligência artificial. E é isso que a gente vai trazer para você, não só colocar um mínimo de conceito hoje, tá? Como também outras lives especiais que a gente vai fazer no grupo fechado, como já havia comentado. E quando a gente fala de entendimento da aplicação, né, como é que está o cenário atual? Embora a gente encontre muitos materiais sobre inteligência artificial nas plataformas de vídeo, a gente encontra ainda muita gente desinformada, usando os recursos de maneira equivocada, uso enganoso, aquele pessoal que busca lucro a qualquer preço, tá? Fazendo fraude. Infelizmente, isso, né? Como outras tecnologias, também foram usadas para os mesmos fins. E para combater esse problema, né, nós temos visto o surgimento de várias ferramentas para detectar quando um texto, em relação a texto, né, produção de conteúdo, é quando um texto ele foi criado ou não por uma inteligência artificial. O ChatGPT ele já faz isso. Ele cria um conteúdo e ele mesmo, e se você usar esse conteúdo em outro local e usar uma outra ferramenta do ChatGPT, você pega aquele conteúdo e pede para ele analisar, ele vai verificar se realmente foi criado por uma inteligência artificial ou não. E apesar dos alertas, né, tem muita gente frustrada, né, exatamente por falta de conhecimento e por ignorar as boas práticas das ferramentas de IA. Na área de segurança da informação, como é que as empresas estão se posicionando? Eu falo empresas, mas também tem muitos profissionais, né? As empresas, e isso não é surpresa para ninguém, sempre elas estão um passo atrás em relação ao desenvolvimento e utilização de ferramentas direcionadas ao aprimoramento de segurança em suas bases de dados. Isso quer dizer que, quando eu digo um passo atrás, é porque os hackers eles já estão utilizando e desenvolvendo estratégias e recursos de inteligência artificial próprias para explorar as vulnerabilidades já há algum tempo. Enquanto as empresas elas pecam pela burocracia, demora algum tempo para buscar recursos, desenvolver recursos, pegar a ferramenta, treinar funcionários,
conhecer como que funciona efetivamente aquelas ferramentas, os hackers que vivem só disso, só fazem isso, só fazem estudar, conhecer, buscar outros meios. E no meio deles tem muita gente bem inteligente, eles desenvolvem ferramentas próprias que as empresas ainda não conhecem. Por isso que a gente fala que realmente o pessoal as empresas estão perseguindo o rabo, né? Está sempre um passo atrás, né? E, na verdade, a gente sabe que nenhuma empresa tem segurança assegurada, né? E os CISOs, os profissionais de segurança, eles fazem o possível sempre para descobrir as vulnerabilidades, mitigar a ameaça e fortalecer a sua defesa cibernética. Embora novas tecnologias apareçam quase todos os dias, né, profissionais de segurança cibernética estão literalmente perseguindo o rabo, né? É necessário treinamento para entender e operar novos sistemas e processos. As empresas precisam agir mais rápido, precisam contratar mais hackers, né? Tirar o pessoal, mas hacker como o pessoal muitas vezes pelas ações criminosas que eles têm, eles ganham muito dinheiro, as empresas não estão dispostas, né? Não tem uma oferta atrativa para trazer esse pessoal para trabalhar para o bem, né? A gente vê alguns artigos que a gente lê aqui e lá fora, a dificuldade das empresas de ter funcionários altamente qualificados a nível dos hacks, dos hackers, né? Enquanto isso, os hackers, né, têm um arsenal de tecnologias de todo o tempo, né, só para atualizar os seus conceitos e aprendendo, né, métodos de criar algoritmos, ferramentas próprias, né, e a inteligência artificial já faz parte do jogo deles, né? E usando a IA para segurança cibernética, fato, nós temos conhecimento que alguns recursos de IA têm oferecido vários benefícios para a segurança cibernética. São ferramentas que analisam e mitigam grandes conjuntos de dados com alto grau de ameaça, sem, no entanto, né, sem interação humana, ao mesmo tempo que sugerem outras recomendações. A gente vai ver alguma dessas aplicações agora, né? Por exemplo, capacidade de detectar e identificar padrões anormais e vulnerabilidades em redes extensas. Nesse caso, o que acontece? A inteligência artificial ela contribui para analisar grandes massas de dados e até os endpoints. Endpoint, para quem não é da área de segurança da informação, é o terminal de ponta lá, tá? É o terminal que a pessoa está operando. E que leva a essa análise, né, que é feita utilizando recursos de inteligência artificial. A detecção acontece de forma muito mais rápida da vulnerabilidade e outras ameaças, né, antes que o ataque realmente seja executado. Outra coisa, os sistemas de detecção de intrusão, que na TI a gente chama de IDS, né, com tecnologia de AI, né, de IA, detectam qualquer tipo de tráfego incomum ou malicioso sobre o tráfego normal que entra em uma rede. O pessoal de TI aí pode falar, mas isso tem ferramenta hoje que faz. Sim, faz. Mas o código embutido interno, como que ele trabalha, a diferença é exatamente essa, tá? Como que esse programa esse recurso de detecção, como que esse algoritmo, né, ele é trabalhado internamente para fazer essa detecção. Porque ferramentas que já fazem esse tipo de trabalho, de detecção, já existe, né? Outra coisa, avaliações de risco, né, mais precisas, né, e inteligências de ameaça sempre atualizadas. O pessoal de TI, de segurança de informação, não precisa estar fazendo implementação de novas ameaças, né, atualizando sempre algum software. A própria IA ela já conhece o problema, né, e já trabalha ela se aprende, né, como ela usa recursos de machine learning, aprendizado de máquina, ela já vai ela vai implementando no seu próprio código, né, essas novas ameaças.
Qual é o resultado disso? Isso leva ao avanço de modelos de segurança mais automatizados, né? E o que acontece? A gente constrói comportamentos mais robustos de segurança das empresas. Ainda mais, automatização de tarefas, né? Operações demoradas podem ser automatizadas sem intervalos. É nesse quesito, a IBM afirma que esses processos de automação ela economiza mais de 14 semanas na detecção de ameaças e tempo de resposta. Ou seja, a redução de custos gerais de uma violação de dados é imensa. Redução de custo, de tempo, de pessoal. Né? E como que os hackers eles estão contra-atacando, né? A mesma tecnologia de IA usada para fins defensivos, também elas estão sendo usadas por hackers para violar sistemas. A gente já comentou sobre isso, né? Os invasores usam aplicações baseadas em IA para alterar constantemente suas assinaturas de malware para evitar a detecção. O que acontece? Nós, da área de segurança da informação, a gente sabe que tem muitas ferramentas hoje que elas detectam um tipo de malware e pega a assinatura dela, né? Porque se você constrói um mesmo malware, tá? Um mesmo vírus, uma mesma algoritmo de ataque, dois grupos eles fazem o mesmo tipo de algoritmo, tá? Eles vão fazer certamente alguma coisa vai ser diferenciada. E essa coisa diferenciada é o que a gente chama de aquilo que é próprio do próprio grupo, da própria pessoa que está fazendo esse malware, aquilo que é assinatura. É como que todo mundo tem uma assinatura diferente, nenhuma assinatura igual a outra. Então, a gente chama de assinatura de malware. Que nesse caso, a gente está colocando aí, né? Então, esses aspectos de manipulação de códigos, né, embutidos nas ferramentas de IA também são preocupantes, né? Mas, pela complexidade, a gente vai explorar num outro evento, né, essa diferenciação que eu acabei de comentar em relação à segurança da informação, né? E nesse evento a gente vai falar de benefícios, desafios, implicações da inteligência artificial no contexto da segurança da informação. Hoje a ideia era só rebuscar, fazer uma pincelada para depois a gente entrar numa live, né, num outro evento, falando especificamente só sobre esses itens voltados à segurança da informação. E para os profissionais de segurança da informação, a IA traz um novo capítulo de estudos, né, desafios e aprimoramentos da carreira, porque ele vai ter que entender a IA de uma outra forma, ele vai ter que se evoluir, ele vai ter que se portar e ter esse comportamento de criatividade, de inteligência, como a IA ela necessita. Né? Então, isso para os profissionais de segurança é um grande avanço. Para quem quiser entender e perceber a potencialidade, né, das tecnologias, recursos da inteligência artificial e uso de algoritmos, eu sugiro que vocês assistam 3 filmes que eu estou colocando aí. Tá? A Era dos Dados, Code de Bias e Privacidade Hackeada. Tá? Me parece que esses 3 filmes eles estão na Netflix, então não vai ser difícil encontrá-los. Tá? A sugestão é em relação à legislação. Como é que está a regulação hoje no Brasil? A Câmara dos Deputados ela já aprovou um projeto de lei 2120, né, que estabelece fundamentos e princípios para o desenvolvimento e aplicação da inteligência artificial no Brasil. O texto está em análise no Senado. Né, ele chegou no Senado em julho de 2021. Né? Essa é a fonte da Câmara de Notícias do Senado. Em março de 2022, foi instalado no Senado uma comissão de 18 juristas responsáveis por promover reuniões, seminários e audiências públicas sobre o tema. E em 6 de dezembro de 2022, ele aprovou um anteprojeto de regulamentação de inteligência artificial e apresentou esse relatório ao final ao presidente do Senado, o Pacheco. Tem um outro projeto, 705/22, que ele estabelece as diretrizes
para os sistemas de inteligência artificial utilizados pelos órgãos e entidades da administração pública. Né? Penso que o pessoal da área jurídica que quiser acompanhar, eu já passei as leis aí, os anteprojetos, que está em estudo, né? Acompanhamento dessas comissões, e para quem fique atentos, né? No grupo para a divulgação das próximas pautas. Inclusive, todas as novidades, né? As news que vocês tiverem a respeito, vão nos posicionando aí no grupo, por favor. E por hora, muito obrigado pela atenção de vocês, pela paciência de vocês. E a gente vai voltar numa outra oportunidade, em outras lives, falando exclusivamente sobre itens específicos da inteligência artificial. E é isso que eu queria colocar para vocês hoje. Tá? Orozinho. Foi até mais rápido do que eu imaginava. Verdade. Deixa eu ver aqui se eu estou com meu áudio está aceso aqui. Orozinho, você está me ouvindo? Estou ouvindo, Pedro. Na hora que você colocou, eu achei legal estar comentando uma questão aqui. Você falou que ninguém está garantido pela segurança da informação. E aí, uma das questões que eu acho que são importantes com relação à questão da segurança da informação é a parte do treinamento. E isso vai sempre fazer diferença para colocar o usuário, que é o elo mais fraco da nossa corrente, antenado. Porque por mais que a gente tenha inteligência artificial, recursos implementados, a gente vai ter sempre a possibilidade do usuário teclar o Enter e ele corromper tudo aquilo que foi produzido de barreiras de firewall ou de segurança. E se ele autorizar uma instalação, se ele fizer qualquer coisa nesse sentido, vai ter esse problema. A outra coisa, que tipo de ferramentas que a gente poderia estar implementando? E aí eu acho até que a gente pode detalhar isso na live que você falou aí, que a gente pode estar fazendo no futuro. Considerando que o software tem que estar legal, atualizado, e o software, eu falo sistema operacional. Quem usa Microsoft precisa de estar com ele, com a capacidade de fazer as atualizações e correções que o fornecedor, né, que a própria Microsoft disponibiliza. E aí ele precisa estar, se for craqueado, ele tem que estar com a possibilidade de fazer isso de forma regular. Se for Linux, também tem que estar ligado nas condições de estar fazendo as atualizações. Porque realmente, do lado dos criminosos digitais, eles vão trocando as formas de ataque. Embora o resultado seja sempre o mesmo, é um ataque, eles vão trocando as assinaturas e vão corrompendo, né, as ferramentas. Por exemplo, as ferramentas de endpoint, que são os antivírus, eles têm essa finalidade, eles têm laboratório e estão todo dia atualizando. Quem usa um antivírus free, ele está protegido? Médio. É como se a gente tivesse uma vacina que está protegida para todas as doenças do mês passado. Como as doenças digitais, elas evoluem diariamente, então, se você está com uma vacina de 30 dias atrás, sem ela ter tido atualização, qualquer ataque que esteja acontecendo no mundo, nesse momento, pode atingir o seu computador, porque você não tem nada que o proteja. E não significa uma garantia 100%. Porque, às vezes, a gente, ao entrar num determinado site, o próprio antivírus ou o Google fala o seguinte, olha, você está entrando num lugar aqui que é um campo minado. Então, você tem certeza que você quer entrar nesse lugar? Aí vai para aquela parte que eu falei logo atrás, que é a parte do treinamento. Mas a ferramenta ela tem que servir de alerta, porque às vezes o usuário está naquele modo de cruzeiro, né, de viagem, e aí ele nem percebe isso, né? Ele vai teclando Enter e vai embora. Então, ele precisa de estar sendo lembrado dessas condições com alguma frequência. A segunda é que essas alterações de códigos que os hackers fazem, os antivírus, eles estão vivos também na internet. Então, eles estão monitorando nos laboratórios como se fosse um data center de logística. Tudo que acontece de ataque
no mundo, eles estão monitorando. E não é uma fábrica só, né? Porque tem a Symantec, tem a Kaspersky, tem tantas outras. O Dante, que normalmente está aqui, ele é apaixonado com a Kaspersky. E todos esses, eles estão monitorando 100% do mundo, porque todos os clientes estão conectados neles. E aí, se alguém começa a sofrer ataque, gera um alerta no laboratório, o laboratório começa a verificar se aquilo tem recorrência em outros lugares e avalia o tamanho da relevância e que tipo de atuação que ele vai ter. Esse tipo de ação que fala o seguinte, olha, se você não tem um antivírus pago, você não tem nada dessa tecnologia te protegendo. E ainda assim, se você é um usuário que toma conta de uma equipe, se o seu sistema, né, se o seu ambiente não tem atualizações nas estações e não tem um antivírus eficiente, a gestão de risco fica muito vulnerável. Pedro, na verdade, o que você falou está correto, os processos são esses mesmos, mas a leitura que se faz baseado em inteligência artificial, ela precisa evoluir um pouco. Porque hoje a gente tem muita ferramenta, a gente tem muito processo que a gente trabalha em segurança da informação, que ela está um tanto quanto engessado. Não só a ferramenta, ela existe, né? E você demora um tempo para você ter o treinamento, para você você obter a complexidade daquela ferramenta e como que ela age. Mas sempre que a gente fala, é uma ferramenta, é um software que ela trabalha quadradinho, ela trabalha dentro de uma caixa. A inteligência artificial, isso que o pessoal de segurança de informação e todos que trabalham, que vão ter acesso a recursos de inteligência artificial, como eu citei, área de direito, tá? Educação, saúde, transporte, a própria LGPD, ciência de dados, enfim. A inteligência artificial hoje ela está expandindo em todas as áreas, praticamente sem exceção. Então, isso, o que vai acontecer? A falta de conhecimento, a falta de fundamento, a falta de conceito de como que realmente você tem que pensar com inteligência artificial. Então, você tem que sair do seu quadradinho, você tem que... Porque as ferramentas baseadas com recursos de inteligência artificial, elas estão, como a gente comentou, elas estão agregadas a outros recursos, né? Buscando dados de Big Data, né? Se aproveitando de machine learning, deep learning, redes neurais. Então, isso enquanto uma ferramenta estática, ela funciona dentro do seu algoritmo, uma ferramenta baseada em inteligência artificial, ela está buscando várias outras ferramentas. O ChatGPT, por exemplo, que é a modinha que é do momento, muito poderosa, inclusive, só uma observação, o Google, né, para não ficar atrás, nesses dias aí, vai lançar uma nova ferramenta aí, o Bard, né, baseado já na tecnologia que eles já vinham trabalhando. Só que eles estavam trabalhando, o Google estava trabalhando nisso, tipo assim, para o ano que vem, para o final do ano, mas, de repente, foram impactados pelo ChatGPT, né, em 5 dias, o ChatGPT ele conseguiu 1 milhão de downloads. 5 dias. O Netflix demorou 3 anos e meio. Tá? Instagram foram 5 meses e meio, alguma coisa assim. Então, voltando, da forma que foi concebido, da forma que existe a ideia de inteligência artificial, nós temos que também nos evoluir para pensar de uma forma mais criativa, trabalhar de uma forma mais inteligente em relação a todos os processos que nós temos. Por favor, Aulos, abre o seu microfone, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Bom dia, Pedro Luzimbo e os colegas que estão aí. Só queria complementar, você mencionou aí o BARP, e foi ontem a apresentação da Google, eu assisti ao vivo. Foi ontem, Legal. Foi ontem, eu assisti ao vivo. Eu sabia que era esses dias. Exato. E a pressa é inimiga da perfeição, né? Eles tiveram... foi detectado, obviamente, foi divulgado, que
a ferramenta do Google estava prestando informações equivocadas aos usuários e isso levou uma queda na bolsa e uma, como eu costumo brincar, uma sarrafada nas costas da Google por causa disso, por causa dessa pressa. A verdade é que esse chat GPT, ele até tu falou, a modinha agora é o chat GPT, mas eu estou, enfim, analisando, lendo as informações desde novembro do ano passado e ele é uma ferramenta muito poderosa, ele interage, ele produz de uma maneira muito mais humana as informações, ele consegue conjugar o raciocínio humano, né, e coletando as informações para construir ali aquilo que se pede, a proposta que ele se coloca, de uma maneira muito mais eficiente em relação ao trabalho de todo mundo. E se de um lado assusta, do outro, eu acho que é isso que despertou essa paixão toda, essa emoção toda nas pessoas, que gerou aí esse 1 milhão de pessoas. Só queria complementar isso, porque é um assunto que assim tem muito pano para manga aí. E o pessoal da área de vocês, vamos colocar assim, da área de TI, segurança da informação e tal, vai ter bastante trabalho pela frente aí. Nós estamos caminhando para uma revolução pior do que essa que a gente já sofre. Essa revolução tecnológica que nós sofremos, né, em razão da própria transnacionalização da informação, a velocidade das informações. Olha, o pessoal da área de vocês aí não vai morrer de fome nunca mais. Um abraço, pessoal. Obrigado. Só para fazer um pequeno, não é um adendo, mas um comentário em cima do que você falou, Aulus, é porque essa revolução que você que você comenta, faz todo sentido. Em que aspecto? Porque até hoje, as ferramentas que nós trabalhamos, tá? E isso para o direito também vale, né? Para todas as áreas, né? Educação, saúde, que sempre a gente trabalhou dentro de um quadradinho. Né? As ferramentas, o que ela faz? Ela faz isso, 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 isso. Né? Agora, com inteligência artificial, né? Com recurso de inteligência artificial, você tem um produto e você... como é que eu vou falar para você? Simplifica, né, Aurozinho? Como é que você vai... A expansão dela, né? A evolução dela depende da sua evolução também, né? Daquilo que você vai implementar, né? De informação para a inteligência artificial. Então, essa coisa de unilateral, né? Você dá a ferramenta dá o resultado. O que muda, que você falou, essa grande revolução, é exatamente isso, porque agora é bilateral. Né? Você alimenta a ferramenta e a ferramenta vai dar resposta para você. Né? E aí vai. É que eu sempre falo, o chat GPT, o que o pessoal fez? Eles pegaram os últimos 20 anos, numa base de dados monstruosa, que a gente não sabia muito bem o que ia fazer com isso, né? Uma coisa monstruosa de dados, né? E eles pegaram 20 anos, né? E colocaram como base para o chat GPT. Agora, o que eu falo? As respostas nós temos. Agora, as pessoas têm que aprender a fazer as perguntas. Né? Porque antes a gente só perguntava e tinha resposta, que era o Google. Né? Por isso que a quebra de paradigma com o Google acontece exatamente isso. Porque o Google já era. Eu falo que o Google já era porque como fazer isso? Né? Enfim, aquela pergunta padrão acabou. Né? Vou dar uma googada, agora tem outra, agora, de repente, dar uma chapada, né? Sei lá, alguma coisa assim. Né? Então, a pesquisa agora ela muda. Então, isso é muito importante, essa revolução, porque é uma revolução de comportamento. Né? Essa revolução de comportamento, que agora a ferramenta ela interage com você. Né? Ela não é só algo assim que só responde. Né? Ela vai aprendendo com aquilo que você está perguntando. Tá? O chat é exatamente isso. Né? Quem já utilizou o chat GPT de uma forma mais profunda, você vai perguntando você vai pedindo para a própria ferramenta para ela avançar em alguns tópicos. Você vai... Olha, pega tudo isso que você me falou e condensa agora.
agora você faz isso, agora você faz aquilo. Então, esse comportamento é o que muda. Pois não, Pedro? A gente começa a falar da inteligência artificial e a inteligência artificial está aprendendo com a gente também, né? Que ela é construída para ela assimilar algum conhecimento da forma que a gente tem experiência de uso, da forma que a gente tem a experiência de falar o seguinte, como é que a gente deseja que ela responda. A gente viu muito isso agora no WhatsApp, que ele vem se tornando uma automação de diálogo, e aí o quanto que isso é ruim. Da mesma forma que, por exemplo, quando você cai numa URA, ruim, aquela que fala o seguinte assim, olha, se você quiser falar para saber de um determinado produto, eles dão as opções de marketing nas 22 opções iniciais. Aí você escuta 45 minutos até chegar na opção que você quer. Eles sabem qual que é a opção que você quer, mas eles querem fazer uma propaganda. E aí a propaganda ela vai entediando o cara e vai enfesando o cidadão que está do outro lado. Então, às vezes, a gente coloca a inteligência artificial, por exemplo, assim, o WhatsApp agora te responde automatizado. O cara que programou ele tinha que ter uma percepção maior do usuário. E, às vezes, quem programou ele é o cara da TI que não foi lá onde tem as pessoas que ficam no telefone para falar o seguinte, olha, as pessoas ligam para saber disso. Então, isso tem que ser a primeira opção. Porque aí é o contrário. Elas colocam como se fosse a última opção. Porque viram e falam o seguinte, olha, você já viu a promoção que a gente tem hoje? Então, a gente também tem que olhar para a inteligência artificial e avaliar o tamanho do erro. Eu vi aí o Aulus falando, eu não sei se cabe, mas, por exemplo, assim, ela pode gerar informações equivocadas diante da experiência que ela foi colocada. Há um tempo atrás, eu vi uma apresentação sobre a estatística, o algoritmo. E aí o algoritmo falava o seguinte, era uma inteligência artificial que é utilizada pelo Google hoje. Se você tem bolas verdes, amarelas e vermelhas, e eventualmente você perguntou sobre bolas verdes, as outras duas bolas somem do seu universo e você só vai ver bola verde. Você vai chegar a acreditar que nem existe bolas amarelas ou vermelhas ou de outras cores. Por quê? A inteligência artificial achou que você queria ir para aquele universo e não te permite mais ver outra coisa. Então, a gente, como usuário inteligente, a gente, de vez em quando, tem que quebrar o algoritmo. Ir lá e falar o seguinte, olha, eu quero ver outra cor, eu quero ver outras coisas. Às vezes a gente, por exemplo, ainda mais agora que a gente está nessa questão política, a gente fica vendo coisa de um lado, coisa do outro lado, e aí fica naquela briga e não aparece mais ninguém na sua rede social. Tudo que aparece está relacionado à rede política. Aí você vira e fala assim, vou perguntar sobre o cachorrinho, vou perguntar sobre carro, só para poder dar uma quebrada. Né? Ou vou começar a clicar muito em outras coisas, por exemplo, assim, vou clicar em lingerie. E aí as coisas também podem dar uma quebrada no algoritmo. Porque a inteligência artificial, ela aprende, mas ela também, às vezes, se equivoca naquilo que ela espera, porque quem está programando não está olhando o usuário. Fábio, fica à vontade aí, na sequência. Isso, pode ir. Pedro, em cima do que você mencionou, que a inteligência artificial pode se equivocar, eu vejo que ela hoje adota critérios subjetivos. Por exemplo, sistemas de inteligência artificial que fazem recrutamento de empregados, que decidem quais empregados vão ser demitidos ou admitidos, quem pode ter acesso a crédito. Dessa forma, e como o Orozimbo colocou, que a inteligência artificial aprende com o comportamento que nós vamos inserindo, isso pode gerar discriminações, pode gerar preconceitos, e aí a gente não fala simplesmente da liberdade, né? Passa a estar em jogo a nossa igualdade, porque enquanto sistemas automatizados não adotam as devidas cautelas, eles podem perpetuar uma série de discriminações.
esse é um ponto. Com relação ao ChatGPT, ontem saiu uma matéria que o Senado Federal se reuniu, eu vou colocar no chat, ele propõe regras e restrições a reconhecimento facial, né? Ele convidou uma comissão de 18 juristas para elaborar proposta de regulação. Eu não vou me estender, porque é uma mera leitura, eu vou compartilhar no chat e no grupo, que tenham conhecimento, e, bom, no momento era isso. Obrigado. Essa condição aí de quando a gente começa a falar que os políticos estão começando a olhar, dá até medo, né? Que às vezes os políticos eles têm menos percepções do uso, mas eles têm percepções de proteção daquilo que eles querem colocar. E a gente discutiu uma posição aqui, há um tempo atrás, sobre o reconhecimento facial em estádios de futebol e até no metrô de São Paulo, que teve que ser retroagido. Por quê? Porque as pessoas falaram o seguinte, vai identificar. Mas o quão bom era identificar as pessoas ruins que estavam ali andando e que elas poderiam ser subtraídas daquele contexto. E aí protegendo aquelas outras pessoas. Mas aí, por conta de questões políticas, as pessoas com propósitos diferentes no mundo, elas entenderam que aquilo, que é o reconhecimento facial, era ruim, porque aquilo ia permitir uma segregação. E aí, na realidade, não era esse o propósito, era só de segurança. Mas aí a gente viu isso sendo utilizado, por exemplo, na época do Covid, pessoas em aglomeração em função da base do celular, falando assim, olha, existe concentração de uso de celular numa determinada região, provavelmente tem concentração de pessoas lá, vamos lá averiguar. Então, o propósito político, ele acaba criando um confronto, porque as pessoas têm propósitos distintos para as coisas que às vezes seriam benéficas. E o reconhecimento facial, se for para a segurança, para achar as pessoas, é uma automação interessante que a polícia hoje não consegue mais fazer e ela precisa, com o baixo efetivo que ela tem, se tornar mais eficiente. Mas a gente vai ter que ter grandes estudos, grandes debates e até mesmo avaliações sobre o quanto que a Lei Geral de Proteção de Dados pode impactar ou não. Vou alertar que a gente agora está faltando 5 minutos para dar as 10 horas, mas é só um alerta. Morelli. Queria só fazer uma colocação aqui com tudo que foi falado e chamar a atenção, emitir uma opinião aqui e está aberto para que vocês discutam. Em relação à inteligência artificial, eu entendo que isso a inteligência artificial ela é um meio, ela não é um fim. Ela funciona, no meu entendimento, como um catalisador de aumento da velocidade dos processos com aprendizagem. Porém, a gente não pode esquecer que, trazendo para o nosso negócio da segurança da informação e mais intimamente para a cibersegurança, a inteligência artificial ela não promove segurança, ela agiliza os processos. Então, nós não podemos abrir mão das ferramentas tradicionais que nós temos de identificação de vulnerabilidades, proteção de credenciais, threat intelligence e tantas outras ferramentas que são importantes no dia a dia da empresa. O que acontece é o seguinte, o que você pode fazer é usar a inteligência artificial para aumentar a velocidade com que essas ferramentas detectam os processos. Então, eu queria deixar registrado aqui, como o Aulus muito bem falou, começa essa ondinha de chat GPT, todo mundo vai para cima, 1 milhão de... A gente tem muito essa mania de ir para cima sem antes estudar como é que a gente vai fazer isso. E bate também, Orozimbo, com aquilo que você falou, antes de se usar um processo novo, experimental, a gente tem que testar muito bem isso. Haja visto, por exemplo, eu já fiquei, isso aí eu já saiu publicado e tal, não lembro se foi na China, já conseguiram até burlar
a reconhecimento facial para fazer... O hacker usa isso a favor dele também. Então, ele usa meios, artifícios para se fazer com o reconhecimento facial do detentor da imagem para penetrar um parque tecnológico. Então, quer dizer, todas essas ferramentas têm as suas vantagens e desvantagens. Eu acho que ainda é muito cedo para a gente tirar conclusões a respeito do chat GPT ou de qualquer outra tecnologia que exista, e não confundir as coisas. Isso não vem para resolver problemas de segurança de informação, de cibersegurança. Vem sim para agilizar os processos com o aprendizado, né? Com o machine learning. É isso. Eu ia fazer um comentário, mas o Aulus levantou a mão. Por favor, Aulus, fique à vontade. Pode, você estava na frente, Orozinho. Por favor, tenha bondade. Não, nosso tempo está rápido, eu vou tentar ser rápido. Morelli, o que você comentou, eu tinha feito um capítulo inteiro só para falar nisso. Como a gente teve que sempre resumir, porque se a gente falar, pessoal, se hoje a gente vem aqui e falar, vamos falar de uma forma assim, um pouco mais ampla sobre inteligência artificial, juro para vocês, só eu tinha material aqui para falar até amanhã cedo. Tá? Ia faltar muita coisa ainda. Então, está na promessa de ter a versão 2 na próxima live, né? Tem, mas a gente pode fazer de uma outra, sendo mais específico, né? Mas eu queria comentar, Morelli, em relação ao que você falou, voltado à segurança da informação, que vai ser uma live específica só para a segurança da informação, os hackers eles já estão utilizando os recursos de inteligência artificial para engenharia social. Exatamente. Então, lembra que a gente teve uma live especial falando sobre engenharia social? Acho que quem foi que fez? Eu não sei se... Acho que foi eu. Lá foi para março, abril, que é do ano passado. A gente fez, falando sobre engenharia social, aquela palestra de um ano atrás tem que ser revista hoje. Exatamente. Porque muitos processos que o pessoal estava utilizando, né, com engenharia social, usando phishing e tal, hoje já usa de uma outra forma. Tá? Eles já estão embutindo código, fazendo coisas bem especiais, né? Construindo algoritmos, construindo módulos, né? Bem mais sofisticados. Né? Se antes a gente já era a parte mais fraca, e continua caindo nos golpes, agora muito mais. Sim, muito a mais. isso que eu me refiro. Eu sou investigador digital. E a quantidade absurda de ferramentas que a gente tem, né, que já estão utilizando, já era muito preocupante essas ferramentas na mão de pessoas pouco éticas, né? Agora, com inteligência artificial, já começando a aplicar, já começando com recursos, piora a situação. Né? Piora a situação. Então, as empresas têm que correr, as empresas têm que trazer gente realmente que pensa como hacker. Porque eu não vejo nenhuma empresa, né, ela ter gente que pensa como hacker. Tá? Então, é basicamente isso, só para não alongar mais. Aulus, por favor. Fazendo um aporte, Eurozimbo, nesse ponto que você falou, a arquitetura do crime hoje ela é muito refinada. E aí nós temos a ingratidão da situação em que quem ataca tem tempo para pensar a todo momento em formas de utilização de ferramentas para atacar. E quem defende tem que ficar 24 horas de olho aberto, não pode dormir, porque piscou já está... Exatamente. Agora, eu queria fazer eu concordo com o que o Morelli falou, e eu queria fazer uma reflexão, convidar o pessoal a uma reflexão. A inteligência artificial, em que pese ela ser uma ferramenta que complementa e dá celeridade ao uso das demais ferramentas, a operação das demais ferramentas é feita por um ser humano, por um profissional, como são vocês aqui da área da informação, da tecnologia, da segurança da informação. Só que a inteligência artificial, ela aprende o que nós aprendemos, ela aprende a partir do material humano.
Então, a reflexão que eu gostaria de fazer é o seguinte: há 40 anos atrás, a gente não pensava no exterminador do futuro. Hoje, esse chat GPT aí é um protótipo do exterminador do futuro. Por quê? Porque ela toma decisões a partir daquilo que se ensina. Então, será que, é aí que vem a minha reflexão, será que se nós colocarmos 20 anos à frente, 40 anos à frente do nosso tempo agora, essas ferramentas que complementam, como bem falou o Morelli, não poderão ser operadas pela inteligência artificial por aprendizado? Faça essa reflexão pelo seguinte: acho que é indiscutível, acho que é unânime a ideia de que o material humano é insubstituível. Mas eu faço a ressalva. O que é insubstituível é o material humano que se aperfeiçoa, que demonstra soft skills de uma forma muito mais elevada do que hard skills, ou seja, competências humanas que permitem ele a gestionar a inteligência artificial de uma maneira segura. E aí, creio que vocês vão concordar comigo, nós teremos um fatiamento do mercado em todas as áreas que vai acabar levando para uma realidade completamente avessa a essa que nós estamos tendo aí. Era essa a minha ponderação. Concordo. Morelli, por favor. Acho que faz todo sentido o que você falou, Aulos, porque é o seguinte: se a gente for levar para um exemplo paralelo, há muitos anos atrás nós nem imaginávamos falar por telefone celular. Nós tínhamos uma comunicação limitada a um telefone com fio, não existia fibra ótica, não existia nada disso. E hoje o telefone celular tomou o lugar de tudo, né? E óbvio que houveram aperfeiçoamentos, os primeiros telefones apresentaram. Então, toda nova tecnologia, ela tem que ser ajustada com o tempo, ela tem que ser testada com o tempo. Mas eu me reporto aqui, o IA tem que ser visto como uma ferramenta de aprendizagem para acelerar os processos das ferramentas atuais, porque se nós formos ver as estatísticas hoje de invasões cibernéticas, a gente vai ver o que está acontecendo, qual é o percentual onde o hacker mais incide para invadir as empresas. E essa é a nossa função, é não permitir que as empresas sejam invadidas. Seja com inteligência artificial em cima das ferramentas, seja com evolução das ferramentas, enfim. O nosso trabalho é não permitir que o hacker penetre o campo tecnológico da empresa. Quero confessar para vocês um detalhe rapidamente. Eu sou da área do direito, eu não sou da área de segurança da informação nem de TI, ou seja, vocês estão acostumados com esse mundo interno esse mundo da máquina. Cada vez que eu assisto um desses filmes em que começa a demonstrar o que tem na profundidade desse mar, desse oceano, eu confesso para vocês que eu me apavoro. E eu falo assim, vou quebrar tudo, vou juntar tudo, colocar para um lado e vou me fugir para a colina. Só queria colocar, só para a gente terminar, colocando a cereja no bolo. Todas as propostas de recursos de inteligência artificial, o ChatGPT, agora está saindo o Bard, enfim, a Apple vai colocar dela, enfim, tudo isso aí, pessoal, com todo esse alvoroço que está acontecendo, essas ferramentas elas estão em fase de teste ou elas estão em fase beta. Elas não estão solidificadas ainda. Ou seja, a noiva nem entrou na igreja, né? E a festa já está acontecendo. Imagina a hora que isso acontecer. É isso que eu queria comentar. Muito bom, muito bom. Senhores, a gente sempre faz uma foto que aconteceu aqui hoje, né? Então, queria estar... Quem quiser aparecer na foto aí... Abre a câmera. Abre a câmera. Queria agradecer o Orozimbo, né, por conta de ter feito essa palestra, ter provocado isso. Acho que, Orozimbo, é necessário que você coloque essa pauta de novo semana que vem, porque eu acho que essa questão que a gente colocou aqui agora, de como evitar utilizando a inteligência artificial, pode ser uma boa abordagem e que eu acho que vai ser muito rico para que a gente fale semana que vem. Ou na próxima agenda que a gente tiver. Lembrando que a gente está fazendo uma alteração do grupo e quem ainda não fez a inscrição do formulário, questiona lá para poder fazer, porque todos que fizerem até o dia 15 vão estar franqueados, não tem custo nenhum para continuar no grupo.
A gente está fazendo uma alteração da modalidade do grupo e ele vai passar a ter uma mensalidade para justificar todo esse esforço que a gente faz para fazer a live, se programar e ter conteúdo rico e essa transferência de tecnologia que a gente tem feito aqui ao longo desses praticamente 2 anos que a gente se reúne às quintas-feiras e, é claro, de manter também o grupo tanto no LinkedIn quanto lá no WhatsApp. Por mim, estou agradecendo aqui a presença de todos e quem quiser participar da foto, eu vou só parar a gravação aqui para que eu possa também aparecer na foto. Espera só um pouquinho. Então,